Olá, Brasil! Olá, mundo! Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro para falarmos sobre saúde, porque saúde é o que interessa, não é verdade? Ainda mais nesses tempos que estamos vivendo aqui. Meu nome é Fernando Betete, também sou conhecido como repórter saúde, e sempre na minha conduta de levar informação para você, nosso amigo aí, nossa audiência, eu sempre procuro levar informações que fogem um pouco da medicina tradicional. Ou seja, sempre estamos procurando autoridades em conhecimento que estão desbravando novos caminhos na medicina. Nós basicamente entendemos, né, essa medicina tradicional é muito importante. É importante você ter o seu médico de confiança para que qualquer problema de saúde você, lógico, procure o profissional de saúde competente da sua confiança. Mas o nosso papel aqui hoje e em toda a nossa trajetória é sempre levar informações diferenciadas para que sim, você seja o agente transformador junto ao seu médico de confiança, né? Porque hoje a maioria dos médicos estão preocupados com o seu dia a dia. E um grupo de médicos sempre está na vanguarda, estudando novos conceitos, novos tratamentos, novas drogas, né? E é através desse seleto grupo de médicos que a medicina continua avançando. Mais uma vez, quero agradecer a nossa audiência e aos canais também que estão fazendo uma rede hoje conosco, né? Ao Júnior Alac, ao Ricardo Brum, ao Moisés, ao Wilmar, ao Facebook, Instagram. Então, nós já temos milhares de pessoas conectadas conosco e depois esse vídeo vai estar à disposição aí na internet. Vamos direto ao assunto? Vamos lá. Nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Nossetti. Vamos, então, conhecer um pouquinho da doutora Carolina, para que depois, na sequência, a gente já vai direto ao assunto, que o nosso assunto de hoje é cannabis, né? Então, o que será que nós vamos aprender hoje com a doutora Carolina nessa palavra cannabis? Daqui a pouco a gente vai falar também o nome popular. O que a cannabis está ajudando a medicina moderna? A doutora Carolina Nossetti, ela é médica e consultora técnica em terapia canabinoide. O que é isso, né? A gente vai entender. Ela também tem o título de médica nos Estados Unidos. Ela fez, vamos dizer assim, o Revalida americano, né? Tem muita gente querendo fazer o Revalida brasileiro e a doutora Carolina fez o caminho inverso, ou seja, ela é médica no Brasil e médica também nos Estados Unidos. É membro da International Association for Cannabinoid Medicine, né? Membro aí da Associação Internacional para os Medicamentos à base de canabinoide. Fundadora da International Cannabis Academy, empresa de educação e fundadora também da Interdoc. É um grupo de profissionais que atua com a terapia canabinoide. Tem 10 anos de experiência nos Estados Unidos, sendo 7 anos dedicados ao ecossistema de cannabis e mais de 5 anos de atuação no desenvolvimento de produtos terapêuticos, com vivência nos principais centros produtores do Colorado e Califórnia, como consultora técnica, diretora médica e diretora científica. Doutora Carolina, parabéns pelo seu currículo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta é: o que é cannabis e os seus principais compostos? Fernando, bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão sensível. Eu formei aqui, como você mencionou, fui embora, fiz essa revalidação do diploma, acabei não pegando a licença, né, para a prática, mas lá está bem avançado. Em termos da planta em si, é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. Há 3 categorias de compostos principais, Fernando. Os canabinoides, os terpenos, que são os óleos essenciais, e os flavonoides. E tratando de saúde, né, saúde não só na forma convencional, mas também na tradicional, né, os óleos essenciais têm sido bastante usados por médicos que fazem o cuidado integrativo, porque tem seu potencial terapêutico também. É uma
é uma planta que tem sido usada há mais de 5.000 anos de forma terapêutica, de um padrão muito seguro, né, mortalidade zero, né, quando a planta é consumida como um todo. Isso é muito impressionante, porque raras as vezes na nossa prática clínica a gente tem opções de ter ferramentas terapêuticas tão seguras quanto esta planta. É muito parecido com a orquídea em termos de variabilidade de cepas. Então, são centenas e centenas de cepas diferentes, com usos muito distintos, né? E respostas muito peculiares em pacientes. Então, tem plantas que aumentam a energia, tem plantas que dão sono, tem plantas que aumentam o apetite, tem plantas que diminuem. Então, é uma variabilidade. É uma planta que já é permitido o uso, né, no Brasil desde 2015, seu uso terapêutico. Diferentes países de primeiro mundo já aceitaram, né, isso dentro dos seus conselhos médicos ou dos órgãos de saúde que tratam dessa tipo de autorização, e finalmente está sendo mais discutido, Fernando, deveria, pelo padrão de segurança que essa planta tem. Agora, doutora Carolina, ainda existe o preconceito, né, que agora a gente vai abrir aqui a palavra um pouco mais popular, o que tem a ver cannabis com maconha, e ainda existe o preconceito, e há quanto tempo, de forma científica, já está sendo estudado os princípios ativos da cannabis para a área médica? Os primeiros estudos foram em 1843, Dr. William O'Shaughnessy, que é um médico inglês que estava numa missão na Índia, foi quando ele descreveu o uso de canabinoides em diferentes indicações, como epilepsia refratária, raiva, tétano, e tem sido estudado desde então, mas o uso é milenar. A palavra maconha é a forma coloquial de se dizer a palavra científica, que é cannabis. E essa questão do preconceito, ela ainda existe. Essa palavra maconha também é revestida de muita negatividade. Então, somos cientistas, né, somos pessoas aqui que estudamos da saúde, então eu sugiro que a gente use o nome técnico, por essa carga negativa. Como a gente não estamos aqui falando, por exemplo, dos efeitos deletérios da birita, como a gente não fala birita no nosso consultório, como a gente fala birita nos nossos vídeos, eu acho que a gente não tem que falar maconha também. Cannabis o nome da planta. Agora, a história na medicina, né, doutora Carolina, ela vem do estudo de todas as plantas, né, da parte da natureza. Muitas drogas hoje usadas na rotina hospitalar, ela vem das plantas e também dos próprios animais, né? Então é erro ter esse preconceito, né? Sim, inclusive o pai da medicina, o imperador Shenhung, né, 2.400 anos antes de Cristo, já utilizava essa planta para diferentes indicações, inclusive dor e demência. Então, não é recente esse uso, isso que eu gostaria de dizer. E esse preconceito é uma ignorância que é muito recente na história. Esse preconceito começou em 1930, na década de 1930, quando houve a proibição em diferentes países. Mas foi só esse período de 1930 para cá que houve esse preconceito, porque antes disso não existia. A cannabis era vendido em todas as farmácias, era uma das medicações mais prescritas e, pelo padrão seguro, era usado em diferentes indicações. Bom, então vamos entender tecnicamente quais são os princípios, né? Como que é feita essa estruturação, para a gente já depois ir para a parte prática das doenças que são tratadas. O que a senhora poderia relatar? Tá, eu gostaria de trazer um destaque para o sistema endocannabinoide. Como a gente tem um sistema endócrino, um sistema imunológico, a gente tem um sistema que é pouquíssimo falado, mas já descrito desde a década de 1990, o sistema endocannabinoide. Ele é composto de enzimas de síntese, enzimas de degradação, ligantes e receptores. Os ligantes e receptores funcionam como chave fechadura. Então, as fechaduras do nosso corpo são o CB1 e o CB2, que são os dois tipos de receptores documentados, e os ligantes dentro do nosso corpo são chamados endocannabinoides,
que são 2 neurotransmissores, um chama anandamida e o outro chama 2-AG. É um nome comprido, posso sumarizar como 2-AG. Então, essa questão de falar, não gosto de cannabis, sou contra cannabis, é muito... não é real, porque a gente produz moléculas muito parecidas com as da planta dentro do nosso corpo. Então, na planta, os 2 principais componentes dos canabinoides são o CB1 e o CB2, ou THC e o CBD, desculpe. Tem mais de 100 já documentados os canabinoides, mas esses são os principais. E a gente tem miméticos no nosso corpo que funcionam muito quase idêntico a essas formas fitoterápicas, né, os fitocannabinoides, dentro do nosso corpo, que são os endocannabinoides. Então, essa chave e fechadura já existe independente da planta. Então, eu queria só trazer esse destaque que a estrela da vez não é a cannabis, é o sistema endocannabinoide que os médicos e profissionais de saúde têm que aprender a manipular para ter uma melhor resposta. É um sistema que leva à homeostase, que é o equilíbrio do corpo, né? As doenças nada mais são do que desequilíbrios do corpo, em sua maioria, a não ser essas questões genéticas. Agora, de uma maneira geral, quando você leva um equilíbrio, você traz uma melhor qualidade de vida. E mesmo em doenças genéticas, crônicas, neurodegenerativas, refratárias, doenças autoimunes, quando você tem uma modulação dos sistemas, porque é esse o papel do sistema endocannabinoide, modular os outros, você tende a melhorar a sintomatologia. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Não funciona da mesma forma para diferentes pacientes. As dosagens são muito personalizadas. Existe a necessidade de aprendizado de autonomia e consciência corporal, que é completamente diferente de qualquer outra terapia que a gente vê na farmácia, que normalmente é um comprimido 2 ou 3 vezes por dia. Então, existe essa peculiaridade dessa terapia de ser muito personalizada, Fernando. Agora, doutora Carolina, a parte legal do princípio ativo dessa droga hoje, porque há um tempo atrás o Brasil estava meio fechado para isso daí. Eu gostaria que a senhora abordasse superficialmente. Hoje o médico brasileiro já pode prescrever, essa droga já está disponível, a Anvisa já aprovou? Sim, são 2 RDCs que estão ativas atualmente. Uma é a 327 de 2019, que regulamenta a comercialização em farmácias. Então, desde dezembro do ano passado, essa regulamentação permite essa comercialização e hoje já se tem 2 produtos na farmácia. Um que é um medicamento, então ele passou por os estudos clínicos e esse é para a espasticidade da esclerose múltipla. Tem tanto CBD quanto THC, um pouquinho mais de THC do que CBD. Pode falar. Não, eu já queria ir para a parte mais prática. Quais são, então, os efeitos principais quando a pessoa, né, o médico prescreve, logicamente é uma droga prescrita pelo médico, quando a pessoa ingere isso, quais são os principais efeitos relacionados no corpo humano aos canabinoides? Os canabinoides agem de maneira distinta e em alguns momentos sinérgico e complementares. Então, o CBD normalmente é usado para diminuição da ansiedade, da dor, distúrbios do humor, insônia. Esses são alguns dos usos dos óleos ciclos em CBD. O THC, ele também, o óleo rico em THC também pode ser muito bom na dor, espasticidade, principalmente espasticidade da esclerose múltipla, muitas vezes combinado com o CBD. Alguns pacientes também têm uma resposta boa em insônia, aumento do apetite, náusea e vômito. Então, esse medicamento que está na farmácia, que tem o CBD e o THC, hoje ele é registrado para espasticidade da esclerose múltipla. E uma outra RDC, Fernando, que está em vigência é a 335 de 2020, que é a importação facilitada e que assim, é uma possibilidade desde 2015. Voltando um pouquinho agora, o segundo produto disponível na farmácia é um produto rico em CBD, mas ele não é um medicamento, porque ele não passou pelas fases do estudo clínico, mas ele também já está sendo vendido na farmácia. Sempre existe uma associação muito direta entre a cannabis, canabidiol, aqui os canabinoides, no caso, e esses princípios ativos, principalmente ao relaxamento e à indução do sono. Isso é verdade, ele ajuda nas pessoas hoje que têm insônia,
dificuldade de dormir, ele substituiria aí a famosa melatonina? É um bom substituto, sim, Fernando. Tem também um padrão muito seguro. Não são todas as cepas que facilitam o sono e tem essa possibilidade de alteração do padrão, né, para um melhor padrão do sono. Tem cepas, como eu mencionei, que dão energia, então que a pessoa tem até dificuldade de dormir. Mas sim, boa parte das cepas que estão aqui disponíveis no Brasil podem melhorar a insônia dos pacientes. E depende muito da dose, Fernando, porque doses baixas de canabinoides, eles tendem a estimular. E doses altas tendem a sedar. Então, tem alguns pacientes que usam uma dose menor de manhã, porque tem, por exemplo, um paciente com dor, tem que trabalhar o dia todo, ele tem que estar ali focado e com energia. Então, ele pode usar uma dose menor de manhã e uma dose maior à noite para ter um sono mais tranquilo. Existe efeito colateral? Bom, deve existir como qualquer droga, né? Exatamente. Só é um padrão mais seguro. Então, os efeitos colaterais principais no óleo incluem CBD, sonolência, que é dose dependência, a gente diminui a dose, essa sonolência vai diminuir, e alteração da consistência das fezes. Esses são os dois principais documentados. Não são todos os pacientes que têm, é uma minoria. Tem alguns outros efeitos colaterais que são um pouco mais raros, mas que existem, por exemplo, diminuição da pressão arterial. Esse a gente vê que tem que tomar um cuidado com os pacientes mais idosos, porque tem risco de queda. Nos óleos ricos em THC, a gente vê uma possibilidade de ansiedade, síndrome do pânico, nos pacientes que já têm uma predisposição. Então, tem que observar, colher bem a história clínica do paciente e antecedentes familiares, para entender se o paciente tem algum histórico passado de ansiedade generalizada ou esquizofrenia, para achar uma cepa outra. Não é que é para não usar cannabis, só não deve usar uma cepa com alto teor de THC. Doutora Carolina, os médicos no Brasil já estão capacitados, eles estão procurando treinamento. Eu sei que a senhora é uma desbravadora nos treinamentos, nos congressos da cannabis para divulgação disso, né? Mas eu queria um panorama geral, a sua visão em relação aos médicos brasileiros, eles estão abertos a isso daí? Esse medicamento, ele está na farmácia da esquina, ele é medicado com receita que fica segura na farmácia. Me fala um pouco desse lado prático do médico aqui no interior, né? E da prescrição, como que ela é feita. Tá. O médico, pelo ato médico, a gente tem a liberdade e a autonomia dentro do nosso consultório. Então, pelo ato médico, todos os profissionais médicos podem prescrever e ter autonomia dentro do seu consultório. Existe, sim, uma medicação que está disponível hoje na farmácia, que é só ir lá e ter acesso. São duas, na realidade, dois produtos disponíveis, um rico em CBD e um com CBD e THC numa proporção muito próxima. Esses que estão na farmácia, aí sim essa questão da receita ficar retida, né? Se for um produto com mais de 0,2% de THC, esse paciente vai precisar de uma receita amarela. Se for com menos de 0,2% de THC, o paciente vai precisar de uma receita azul. E se for um produto importado, a receita é branca, e aí é bem simples a forma de prescrição, só que tem que mandar para a Anvisa para ter autorização, demora de 1 a 10 dias para sair essa autorização. Os valores são muito próximos. Com relação à educação, Fernando, isso é um desafio mesmo. Depois que eu voltei, eu vi que eu precisava separar um tempo da minha semana para me dedicar a ensinar outros colegas. A minha intenção não é centralizar o que eu conheci e atender os pacientes. A minha intenção é que todos os colegas tenham a mesma mão, porque tem muito paciente precisando. Então, dedico uma parte a essa questão de educação, sempre deixo nas minhas redes sociais, em breve vai ter um curso também, os colegas que estão aqui, profissionais de saúde, já estão convidados, e no meu Instagram e Facebook eu vou sempre colocando cursos novos, Fernando, porque enquanto não tiver uma educação maciça, a gente vai continuar vendo esse preconceito, que é pura falta de conhecimento, porque que médico que não ia querer um produto que tem mortalidade zero?
que pode ser usado no lugar de medicamentos que a gente sabe que não são efetivos. Os pacientes com demência, a gente vê que é uma coisa muitas vezes desesperadora das famílias. Esses pacientes com autismo, que tem 0 produtos específicos para autismo hoje na farmácia, não existe. Por isso que os médicos não precisam nem provar refratariedade nesses casos. Já que a doutora falou do autismo, vamos explorar, vamos aprofundar, porque a gente observa o número crescente, né, de pessoas que já nascem com autismo. A gente já percebe também o autista no meio social, que antigamente era raro você ver uma pessoa autista. O que o princípio, né, do canabinoide pode ajudar no autismo? E que tipo de autismo, já que a gente tem aí uma diversidade? Sim, Fernando, essa sua colocação é muito pertinente. O CDC, que é um órgão americano, menciona que 1 entre cada 59 crianças que nascem está dentro do espectro autista. Eu fiquei muito impactada por esse número, mesmo porque eu tenho uma grande quantidade de pacientes que estão dentro do espectro autista e eu entendo a dor e o impacto que é nos cuidadores e familiares. E vejo o potencial da cannabis em diferentes partes do cuidado desse paciente. Então, pacientes que muitas vezes têm ansiedade, são pacientes, esses todos que eu vou mencionar agora têm o potencial do óleo com CBD em ajudar. Ansiedade, agressividade, melhora do padrão do sono, melhora da cognição, isso inclui foco e memória, e melhora de distúrbios do humor, que é bem prevalente no caso desses pacientes. Então, esses são alguns pontos. Eu vou trazer um dado aqui, que é uma publicação da Nature, que é uma revista muito respeitada. Entre os pesquisadores estava o professor Rafael Mishulam, que é um búlgaro radicado em Israel, que é o maior pesquisador nessa área. Eles fizeram um estudo com um extrato rico em canabinoides da planta toda, em 188 crianças dentro do espectro autista. Quase 70% dos pais desses pacientes comentam melhora na qualidade de vida. É um número que é muito alto e que não deve ser negligenciado. Um outro número que me chamou muita atenção foi que 25% desses pacientes tiveram um ganho de função. Eu nunca vi nenhum medicamento, nenhum remédio, nenhum produto até hoje que me mostrasse ganho de função. E esse estudo da Nature mostra que 25% tiveram ganho. Por exemplo, tomar banho sozinho e se vestir sozinho. Quem tem criança autista em casa sabe o impacto que é. Talvez para alguém que não tenha uma criança autista, ou dentro do espectro, ou não tem uma criança, não consiga entender o quão importante é um paciente poder se vestir sozinho e tomar banho sozinho. Isso pode significar, Fernando, um cuidador a menos no final do mês. Então, horas a menos do cuidador, melhor qualidade de vida para o cuidador, porque uma hora que o paciente tem qualidade de vida, o familiar e o cuidador e a escola, todo mundo tem qualidade de vida junto. Esse ganho de função é somente enquanto usa o canabinoide ou ele já dá esse ganho se a pessoa parar de tomar? Boa pergunta. Existem ganhos que ficam para sempre independente dos canabinoides. Por exemplo, alguns pacientes eles começam a ter uma interação melhor com o olhar, eles começam a ter essa parte de se vestir e eles não tiram esse ganho depois de parar o remédio. Tem um ou outro que sim, mas a maioria dos ganhos não. Bioquimicamente, o que esse princípio ativo faz? Ele faz reconexões nervosas? Seria isso? Existe uma questão de neurogênese e também uma modulação na passagem de informação de um neurônio para outro. Muitos desses pacientes, aliás, os pacientes autistas de uma maneira geral, eles têm uma hipersensibilidade, o estímulo para eles é diferente. É como se eles estivessem andando num chão com brita. Quando você está sem sapato, andando no chão com brita, que é aquele monte de informação no seu pé que está doendo, que está incomodando. O autista é assim para tudo, para barulho, para estímulo visual, para estímulo tátil. Então, é como se tivesse muita informação ao mesmo tempo, Fernando. E os canabinoides, como eles modulam a comunicação entre um neurônio e outro, eles conseguem diminuir um pouco essa velocidade da informação e
modular melhor como essa comunicação é feita entre um neurônio e o outro, diminuir um pouco o incômodo com essa quantidade de estímulo externo. Os canabinoides no autismo já é um protocolo usado na maioria dos países? Infelizmente, não. Não existe uma medicação específica para autismo, né? Não tem uma droga que a gente pode chegar na farmácia e comprar que seja específica, mas mais e mais estudos, Fernando, estão saindo mostrando que quando a gente compara as primeiras linhas de tratamento do autismo com a cannabis, a gente vai ver que a cannabis tem uma efetividade boa e um menor número de efeitos colaterais e risco de dependência quando comparados com os normalmente utilizados. Nós mudarmos aqui para outra patologia, alguma outra informação sobre o autismo, doutora Carolina? Não, eu acho que os pais de autista têm que estudar muito esse tema, porque as medicações que estão sendo feitas, o uso, em questões prevalentes nessa população, por exemplo, déficit de atenção, esqueci de mencionar, que é uma das utilizações do óleo rico em CBD. Muitas dessas crianças usam derivados de anfetamina, ou medicamentos que estão próximos à anfetamina e que têm uma ação muito semelhante. Então, por esses e outros medicamentos que são usados de forma comum, né, nesses casos, eu acho que é muito válido os pais desses pacientes estudarem esse tema. Você está assistindo aqui no canal do Fernando Bettetti uma entrevista especial com a doutora Carolina Nossetti, onde o nosso tema principal aqui são os princípios ativos da cannabis, os canabinoides, no tratamento de várias patologias e doenças neurodegenerativas. Nós estamos falando agora, acabamos de falar, que eu já vou mudar para outro assunto, do cannabis, né, dos canabinoides no efeito do autismo. Então, você que tem alguém na sua família que tem essa doença, que tem o autismo, olha aí a porta que nós estamos abrindo para vocês. Né? Então, procure se informar, procure conversar com o seu médico, então, desse tratamento que já está chegando, que já está disponível no Brasil de forma legal, né? Isso é importante ser falado, não precisa ir para o exterior, para tratar o autismo através da cannabis, através dos princípios ativos aí dos canabinoides. Nós vamos falar ainda nesse programa da epilepsia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e até mesmo do câncer. Fique aqui ligadinho com a gente. Doutora Carolina, e a epilepsia, né, que é também uma doença aí que a gente observa com uma certa frequência na sociedade. O que nós podemos dar de informações boas para as pessoas que têm epilepsia, alguém na família? Sim, a epilepsia está entre os temas que a gente tem mais robustez em termos de artigos científicos, né? Como eu mencionei um pouco mais cedo, o primeiro artigo publicado não foi um estudo, não foi um estudo clínico, mas foi uma descrição de caso em 1843, pelo Dr. William Shagness. Na ocasião, ele fez essa publicação descrevendo o uso numa lactente de 40 dias com epilepsia refratária e que teve uma resposta muito positiva com óleo rico em canabinoides. Só que no caso dele era mais THC do que CBD e ainda assim teve uma resposta positiva. Então, o THC ele não é vilão no caso da epilepsia. Só que a maioria dos médicos prefere usar o óleo rico em CBD porque ele é mais fácil de manejar, não maneja mais fácil e é mais seguro, porque dependendo da quantidade e da cepa, o THC pode levar a uma crise convulsiva. Então, tem alguns médicos que têm esse conhecimento, né, esse manejo, é uma possibilidade, mas a maioria usa óleo com CBD. O mesmo mecanismo, Fernando, como os canabinoides, eles modulam a comunicação entre um neurônio e outro, o óleo rico em CBD ele tem esse potencial de diminuir a frequência dessas passagens de informação entre um neurônio e outro e diminuir as crises convulsivas. Então, essa é uma indicação, Fernando, muito documentada. Inclusive, o Brasil, por meio do professor Elisaldo Carlini, que completou 90 anos há 2 dias atrás, foi o primeiro do mundo, junto com o professor Rafael Schumann, a fazer uma publicação
de estudo clínico com o uso de canabinoides em epilepsia. Então, somos pioneiros no Brasil no uso de canabinoides para essa indicação. Muito positivo, Fernando, porque muitos desses pacientes são polifarmácias, eles usam diferentes medicações e boa parte desses pacientes ou não tem resposta que quer, ou tem efeitos colaterais negativos. E o padrão de efeitos dos óleos cítricos em CBD, eles são muito mais seguros, né, do que as medicações que estão sendo feitas muito hoje. Doutora Carolina, aqui a senhora poderia falar em relação ao número de ataques epilépticos, né? Que sempre, quando você conversa com algum membro da família, teve uma crise por dia, teve 5, tem 10 ataques por dia, que esse é o grande dilema de uma família que tem um paciente desse, um membro da família que tem esse problema. Chega a zerar? Tem pacientes que zeram. Tem pacientes com síndromes convulsivas que antes tinham 1.200 crises convulsivas média mês, né? Que é por exemplo, uma síndrome que chama síndrome de Dravet, que é uma epilepsia refratária, de difícil controle, é uma doença crônica, neurodegenerativa, no sentido de mobilizar todo o paciente de forma negativa, porque o paciente não consegue se desenvolver, né? Acaba criando muita inflamação local e trazendo desafios para os pacientes no seu cuidado. Então, com relação ao número, não tem um número específico, Fernando. Mas sempre diminui. A intenção é essa. Não é 100% dos pacientes, né, que tem melhora. A cannabis não é para todo mundo. Mas diria que a maioria tem uma resposta positiva de uma forma ou outra, diminuindo o número de crises convulsivas, e alguns pacientes zeram esse número de crises convulsivas. Tem alguma indicação do cannabis para aquelas crianças ou pacientes que têm aquela contratura muscular constante, né, que através do nascimento tiveram paralisia cerebral, hipóxia? E tem algum tratamento nesse sentido também, doutora? Sim, na realidade, um dos produtos que estão sendo vendidos hoje na farmácia, que é rico em canabinoides, a indicação é espasticidade da esclerose múltipla. Mas espasticidade, de uma forma geral, tem uma resposta positiva com o uso de canabinoides. Então, normalmente se combina o CBD e o THC para uma melhor resposta, mas tem pacientes que respondem bem com óleo rico em CBD, nos casos de espasticidade, contratura muscular, rigidez muscular, né? Então, sim, é uma boa pergunta, Fernando, e é uma resposta positiva, sim. Agora, a pessoa só tem essa melhora, vou repetir aquela mesma pergunta que eu fiz agora há pouco, somente durante o uso ou depois de um tempo de uso ela já ganha esse ganho de função? Não, só durante o uso mesmo. Normalmente não é algo que se mantém, Fernando. Pode se manter por um período, mas normalmente a espasticidade volta depois. Bom, agora nós vamos falar de Alzheimer, também é uma doença que, infelizmente, né, a gente está falando aqui, a maioria das doenças tem aumentado em termos de quantidade, de abrangência dentro de uma sociedade, de um número de pessoas, né? E também o número de doenças novas que nós estamos observando aí. O que pode ser feito pelo Alzheimer, doutora Carolina, usando aí os canabinoides? No caso dos pacientes com demência, a gente vê uma resposta positiva com relação à melhora da cognição, então memória e foco. Muitos desses pacientes têm distúrbio do humor, muitos desses pacientes têm uma sensibilidade ou uma seletividade alimentar, dor e desafio no sono, os pacientes mais idosos, né? No caso, a dor no caso dos pacientes mais idosos. Mas em demência, de uma maneira geral, ansiedade, alguns pacientes que têm agressividade, distúrbio do humor e melhora cognitiva. E a memória volta a funcionar melhor ou não? Sim, tem alguns pacientes que começam a lembrar dos nomes dos filhos, de lugares que eles já tiveram. É bem impactante, Fernando. Não são todos os pacientes, mas tem alguns pacientes que têm uma melhora significativa da memória, sim. Em relação ao Alzheimer, a senhora
enfatizaria qual melhor benefício no caso do Alzheimer? Melhora cognitiva. Melhora cognitiva. Lembrando, Fernando, que não adianta o paciente ter uma terapia como essa com a cannabis, que é impactante, que pode ser positiva, se o paciente continua fazendo ingesta de açúcar, de glúten, de produtos processados, leite, derivados. Então, acho que vale a pena a gente ter essa sensibilidade de ajustar esses pontos nutricionais quando a gente estiver considerando o uso do óleo rico em canabinoides. Agora, doutora Carolina, uma situação, acho que é comum no seu dia a dia aí, né? As pessoas que já têm paciente com autismo, né, na família, pessoa que tem aí o Alzheimer, que a gente está falando da epilepsia. Lógico que quando vão procurar a doutora Carolina, uma das ferramentas que a senhora tem à mão é os canabinoides aqui no caso. Mas normalmente também esses pacientes usam várias drogas, vários remédios. Como é que fica essa prescrição nesses pacientes que utilizam várias drogas? Vai prejudicar? Vai dar mais efeito colateral? Você tem o bom senso de conversar com o médico também para poder falar, olha, eu estou entrando com essa droga aqui. Como que é esse dia a dia prático, né? Porque normalmente esses pacientes têm 2, 3, 4 médicos que acompanham. Ótimo, Fernando. Existe a necessidade de ter uma comunicação com as outras equipes. Então, eu sugiro sempre aos pacientes que vão no meu consultório que comuniquem aos outros colegas que estão fazendo parte do cuidado e nosso código de ética não permite a gente fazer alteração, né, de condutas de outros colegas. Então, quando a gente inicia o tratamento, a gente sempre inicia de forma adjunta. Então, a gente adiciona a terapia canabinoide sem alteração alguma dos medicamentos que estão sendo feito o uso. Um ou outro, a gente é um pouco mais conservador, por exemplo, no caso dos benzodiazepínicos de meia-vida longa, por exemplo, o diazepam, pode ser que o paciente tenha uma sonolência maior. Então, a gente ou diminui um pouco a dosagem ou substitui por um benzodiazepínico de meia-vida um pouco mais curta. O que isso quer dizer? Que ele não fica tanto tempo no sangue, em linhas gerais. Agora, é natural que muitos desses pacientes vão desmamar, não vão precisar mais dessas medicações. E aí, essa é a hora que a gente entra em contato com as outras equipes. Então, quem prescreveu, por exemplo, o uso de diazepínico, quem prescreveu medicamento para dormir ou para diminuir essa ansiedade, e aí vale a pena, sim, ter uma comunicação próxima, porque muitas vezes esses pacientes não vão precisar mais da medicação controlada, e a intenção é essa mesmo, Fernando, que quanto menos o paciente precisar de medicamento controlado, melhor. E já estou recebendo aqui várias perguntas, não dá para fazer todas, logicamente. Desde uma criança, a gente pode usar os canabinoides até uma pessoa de 70, 80, 90 anos? Eu tenho paciente de 4 meses até paciente de 102 anos. Uau! Na sua clínica geral, eu tenho autismo, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, dor crônica, pacientes com câncer, esquizofrenia, psoríase, lúpus, artrites, Crohn, retocolite ulcerativa, é muito variado. Tem colegas que são mais especialistas, né, por exemplo, neurologistas, eles acabam vendo um grupo mais específico de doenças relacionadas. Quando a doutora Carolina fala de dor crônica, que tipo de dor que é essa? Ela está associada a mais aqui a uma doença crônica, dores nas costas, coluna. E quando eu falo para resolver o problema da dor, eu sempre me preocupo em resolver a causa, porque senão acaba mascarando aquilo ali, até prejudicando. Vamos abordar um pouquinho esse assunto aí da dor crônica e o canabinoide aí no caso. Eu acho que é válido a gente, da mesma forma que a gente comentou no Alzheimer e que a gente vai comentar em qualquer outra doença, é a parte de nutrição. Se a parte de nutrição não está sendo bem cuidada, não tem como a gente esperar que a cannabis seja a resolução de todos os problemas, né? Na questão da dor, sim, é importante que o médico foque
inicialmente no diagnóstico apropriado, né? Entender a causa e se a causa consegue ser resolvida ou não. Porque às vezes é uma compressão no nervo que não tem como operar, às vezes é uma lesão antiga que não tem que ser feito. Então, nesses casos, a gente vai lidar com o fato de que, por mais que exista um diagnóstico, a gente não consiga solucionar o desafio de base, tá? E às vezes a gente não consegue. Agora, com relação ao tipo de dor, Fernando, é dor de uma maneira geral. Por quê? Porque a cannabis, ela ali, modulando essa passagem da informação, ela altera o limiar que a gente tem para dor. Então, a maioria dos pacientes que tem assim, dor de longa data, não é que eles falam que eu estou sem dor nenhuma. Eles falam que a percepção deles com a dor mudou e que agora, por mais que eles estejam sentindo alguma dor, agora eles podem trabalhar, eles veem os amigos, eles vão no supermercado. Então, o mecanismo base do uso dos canabinoides na dor é a alteração da percepção do indivíduo com relação a essa queixa. E aí, os usos principais que eu vejo na minha prática clínica são dor oncológica e dor neuropática. Eu tenho pacientes outros com dor nas costas, ou dores específicas, mas como a minha prática clínica é 100% voltada para cannabis, claro que eu prescrevo suplementos, outros medicamentos, mas se o paciente, para chegar no meu consultório, Fernanda, ele passou por um acolhimento e uma triagem. Se não existiu uma indicação da cannabis, ele não chega no meu consultório, porque eu não faço só consulta, eu faço um programa. Esse paciente é acolhido, ele faz a triagem, ele faz a consulta, depois ele é monitorado. Então, a gente fica dentro da minha equipe multidisciplinar por um mês com esse paciente, fazendo uso da terapia, para ele aprender a fazer isso sozinho. Então, eu acabo pegando casos mais refratários. Agora, nos Estados Unidos, está vendido no supermercado. Quem tem qualquer tipo de dor lá faz esse uso, porque é muito mais seguro do que a alternativa, que seria um ibuprofeno, que seria algum outro medicamento usado para esse fim. Eu tive recentemente nos Estados Unidos e passeando, lógico, né, como qualquer turista também, eu via vários quiosques, né, em shoppings, você vendendo lá o CBD, THC, em supermercados, o Walmart da vida tinha lá à disposição, e as pessoas compravam sem nenhuma prescrição, levavam ali, eu mesmo também trouxe aqui para o Brasil sem problema nenhum. Causa dependência? Os óleos ricos em CBD com menos de 0,2% de THC não causam dependência. Isso quem diz a Organização Mundial de Saúde, que inclusive recomenda o não controle internacional desse tipo de produto, o que facilitaria e deixaria o acesso muito mais democrático. Uma entidade como a OMS afirmar que não existe dependência ou tolerância nesse tipo de produto, nos traz uma segurança a mais no nosso consultório, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fez uma carta para as Nações Unidas, que em breve vai voltar, né? No final do ano, provavelmente, a possibilidade de readequação em termos de categoria, que a cannabis tem sido colocada, e a gente espera que essa operação das Nações Unidas facilite ainda mais esse acesso. Bom, você falou aí na OMS, Organização Mundial da Saúde, que é pauta de todos os telejornais hoje, diários, né, do mundo inteiro, e eu lembrei aqui do SARS-CoV-2 e da Covid, né? Tem alguma indicação, tem algum uso dos princípios canabinoides aí em relação à Covid-19? Não para a cura da infecção do Covid em si. Agora, em tempos de pandemia, a gente vê uma maior ansiedade nos pacientes, a gente vê uma dificuldade maior no sono, a gente pode até ver agressividade maior em alguns casos de pacientes, por exemplo, com doença, que não estão fazendo suas terapias. Essas todas são indicações de uso de canabinoides, que podem, sim, amenizar e melhorar a qualidade de vida durante a pandemia, mas que não são para o Covid em específico, mais sintomas ou desconfortos relacionados. Melhora da qualidade do sono, ansiedade, distúrbios do humor, cognição, agitação e agressividade. Eu tenho uma opinião particular que o maior malefício
dessa pandemia não é a infecção em si, até porque é um número restrito de pessoas, mas o estresse crônico, né? Esse sofrimento emocional diário que a maioria absoluta de toda a população do planeta está sofrendo, isso vai vir com uma enxurrada, vai vir, olha, eu imagino que vai vir pós-pandemia, toda essa emoção reprimida, essa emoção represada nas emoções, e você lembrou bem, eu acho aí que os canabinoides nessa situação ajudam bastante. Continuando aqui a nossa pauta, doutora Carolina, nosso tempo aqui já está indo para a reta final. Logicamente, não poderia te falar do Parkinson, né? Até porque o Parkinson está associado aí também aos... o senso mais comum é a questão mecânica, né? A questão dos tremores. O que nós temos aí de novidade de tratamento dos canabinoides em relação à doença de Parkinson? Tá. Eu vou separar em duas partes essa questão do tratamento do Parkinson. Por quê? Tem algumas coisas que são prevalentes, que não são o que mais incomoda o paciente, tem o que é característico, que é o tremor, e que é o que incomoda mais, tá? Então, no caso dos pacientes com Parkinson, o óleo rico em CBD, ele pode ajudar na depressão, né, distúrbios do humor, na insônia, ansiedade. Então, aquele tremor mais fino que o paciente tem antes de sair de casa, que é ligado com a ansiedade, esse óleo rico em CBD pode ajudar. Alguma modulação em termos de apetite, esses são pontos que talvez o CBD, ou talvez não, existe o potencial do CBD ajudar. Agora, no tremor em si, é o óleo rico em THC que vai fazer a diferença. Então, infelizmente, a gente não consegue ter um controle dos tremores de base do Parkinson com óleo rico em CBD. E também a espasticidade, às vezes funciona bem com o CBD, mas muitas vezes a gente precisa adicionar o THC também. Então, espasticidade, o tremor base, o THC é positivo. E nos outros sintomas relacionados, a gente vê uma resposta boa com o CBD. Então, a combinação é o ideal, Fernando. E dentro do seu número de pacientes e também dos seus colegas, que eu sei que a doutora Carolina coordena em um grupo de número considerável de colegas, né? Tem muitos pacientes com Parkinson sendo tratados já hoje, doutora? Sim, uma das maiores indicações que batem lá na Anvisa, né, para se pedir autorização por importação, as mais pedidas são autorização para epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson e dor, e pacientes com câncer. Essas são as 6 lá que os pacientes pedem na Anvisa. Então, sim. E a senhora tem percebido, lógico que agora na pandemia todo o número é maquiado, né? Mas os teus colegas, eles têm procurado mais informações a respeito da cannabis, do canabidiol? Sim, eu senti que nos 3 últimos meses, durante esse período da pandemia, houve um aumento considerável do número de prescrições desse tipo de terapia. Me espantou um pouco, porque eu achei que diminuiria, né, pelo valor que é ligado ao dólar, pela dificuldade de uma maneira geral financeira de todo mundo, pela dificuldade de ir até o médico, mas os médicos se adaptaram, começaram a fazer mais telemedicina, mais consultas online, os pacientes entenderam que essa era uma medicação segura e a de escolha, né, acredito eu, uma segurança. Nos Estados Unidos e Canadá, esse mesmo padrão também é observado. Os dispensários foram considerados serviços essenciais, então não foi só no Brasil que houve aumento de consumo de cannabis durante a pandemia. Nos outros países a gente consegue ver o mesmo tipo de padrão de aumento, Fernando. Agora vamos falar de câncer. Nós estamos conversando aqui com a doutora Carolina Nossetti, ela é especialista em tratamento de doenças neurodegenerativas, usando o princípio da cannabis ou os princípios ativos canabinoides, que são assim chamados. Qual que é a relação, então, desses princípios ativos com o câncer, que é um nome que causa muito arrepio em toda a população? Então, Fernando, a gente tem que separar em 2 partes também. Um é com relação ao uso dos canabinoides em câncer em si, tá? Isso a gente ainda não tem provas
que a cannabis pode levar a remissão. Por mais que a gente veja estudos mostrando que o THC ele tem um potencial de apoptose de células cancerígenas, quer dizer, que é um suicídio celular, que é uma das melhores formas, né, da aniquilação dessa célula, isso a gente consegue ver descrito, mas a gente não consegue, não temos base, estudo clínico de diferentes fases para dizer que os canabinoides podem levar ao câncer em remissão. Não podemos falar isso. O que a gente pode falar, é que os canabinoides, eles são positivos em termos de efetividade, têm o potencial de ajudar em alguns sintomas relacionados aos efeitos colaterais dos quimioterápicos ou de outras terapias usadas no câncer. Então, náusea e vômito, aumento do apetite, a gente vê uma melhora, dor, ansiedade, distúrbios do humor, distúrbios do sono, esses são todos pontos que a gente vê uma melhora. E os óleos ricos em THC específicos que aumentam a fome, diminuem a náusea e vômito, tem uma resposta boa com relação à ansiedade, dependendo do caso e dependendo da cepa, né? Mas esses são, eu acredito, os pontos principais, Fernando, no caso do uso dos canabinoides em pacientes com câncer. Ou seja, no câncer ele é um coadjuvante, né? Ele acaba ajudando de forma paralela, principalmente nos efeitos posteriores do tratamento oncológico, que tem a ver principalmente com as dores, né? Quando você falando aqui de dor novamente, eu lembrei da fibromialgia, né? Que as pessoas reclamam muito. Tem também um benefício nos tratamentos da fibromialgia? Sim, é bem impactante, mesmo porque são pacientes extremamente refratários. Existe um componente emocional que muitas vezes as medicações tradicionais tendem a negligenciar, ou senão o paciente tem que usar algo para fazer essa modulação emocional e algo para dor e algo para, enfim, vários pontos diferentes, né, em termos de cuidado, polifarmácia, é o padrão desses pacientes. Então, sim, muito impactante, Fernando, tanto na parte emocional quanto na parte de dor em si. Falando um pouquinho mais de dor, doutora Carolina, nós temos aí talvez uma centena de medicamentos disponíveis nas farmácias, aqui no Brasil ainda de compra livre, né? Aquela dorzinha de cabeça que você tem, aquela dorzinha muscular, uma dorzinha que incomoda aqui ou ali, os brasileiros, né, têm o péssimo hábito de se automedicar. E aí na farmácia você tem ali as prateleiras com uma centena de medicamentos comerciais à disposição. Vamos fazer um exercício de futurologia. Lá na frente, será que essa estante, essa prateleira lotada com uma centena desses medicamentos aí para dor, poderá ser substituída pelo canabidiol? Sem dúvida, Fernando. Já era assim antes de 1930. Já se usava para diferentes tipos de dores dentro da casa das pessoas. Então, se usava para cólica, se usava quando estava com alguma dor nas costas, dores diversas. A cannabis era a medicação, era um produto mais prescrito até a proibição. E nos Estados Unidos já é assim. Nos Estados Unidos, nos estados que se permitem, muitas das pessoas já têm na sua caixinha de medicamentos cepas diferentes, né? Não só para dores, mas questões do dia a dia, uma alergia na pele, né? Ou uma ansiedade a mais que o paciente possa estar tendo naquele dia. Então, tem alguns usos corriqueiros do dia a dia que é muito melhor você ter uma medicação, um produto seguro dentro de casa para fazer. A Big Pharma vai deixar? A Big Pharma já está entrando na onda. Eles viram que não conseguiam lutar contra, agora estão se juntando a eles. Então, 2 dos medicamentos que estão na farmácia hoje são medicamentos de grandes indústrias farmacêuticas. E a psoríase? O que nós temos de novidades da psoríase com os canabinoides? Ótimo, Fernando. Esse é uma outra indicação interessante. Não só na questão de modulação imunológica, né, em termos gerais, mas na pele. Então, os pacientes fazem um uso oral e fazem um uso tópico.
existe uma influência dos canabinoides nos queratinócitos e existe uma diminuição, uma modulação imunológica que evita os flares, os picos de resposta do sistema imune. De uma forma geral, doenças que têm relação com a imunidade, com o sistema imunológico, eles têm uma resposta positiva. Se você diminui essas ondulações, esses altos e baixos, e consegue manter em um padrão mais linear, o paciente vai se sentir menos incomodado com esses picos, esses flares que é comum na psoríase. Um outro ponto, Fernanda, é com relação à parte emocional também, porque os pacientes com psoríase, eles relatam um maior número de lesões na pele e outras dores, né? Por exemplo, dor articular, quando existe uma questão emocional envolvida. Doutora Carolina, tem uma mãe aqui, e como é uma mãe, a gente selecionou aqui essa pergunta, talvez a gente possa estar ajudando outras pessoas também, né? O nome dela é Tereza Mello. Meu filho tem uma doença raríssima, síndrome de Van der Knapp. Ele pode usar? Ele usa 2 tipos de anticonvulsivante e se encontra estável. Síndrome de Van der Knapp. Não sei se é assim que se fala. Eu não conheço essa síndrome, então não vou poder dizer se é uma síndrome tão rara. Eu acho que vou precisar de um tempinho para... Mas... Ela toma 2 anticonvulsivantes, então, pela lógica, o que a senhora acredita? Me parece aqui que é uma síndrome encefálica, né? Olha, nesses casos, a gente vê de uma maneira geral, nas doenças neurológicas, que a resposta é positiva, porque essas doenças, elas tendem a levar a uma diminuição da cognição, epilepsia, desenvolvimento mais lento, né, desses pacientes, e todos esses são pontos que a gente vê que os canabinoides podem sim ser positivos. Olha, nós estamos conversando aqui com a doutora Carolina Nossetti, e esse exemplo que acabou de acontecer aqui com a mãe, com a Tereza Mello, e a resposta da doutora Carolina, isso é importantíssimo na relação médico-paciente. Ninguém sabe toda a verdade, nem o médico que está do outro lado, e o paciente aqui, na sua ânsia de curar um filho, ou na sua ânsia de curar a sua doença, tem que fazer exatamente isso mesmo. É assistir programas, é pesquisar. A internet hoje, ela trouxe essa informação cara a cara com todas as pessoas, mesmo o médico que a doutora acabou de clicar e de fazer uma consulta, então já teve uma informação pelo nível acadêmico e de ciência da doutora Carolina Nossetti. Tenho certeza que ela já vai pesquisar isso daí. Isso é muito importante que os médicos, né, os que estão nos assistindo aqui, abram realmente as suas mentes, porque o universo de informações estão disponíveis, aí o Google facilitou todo esse acesso de informação. E para você, Tereza Mello, parabéns pela sua participação e continue aí instigando o seu médico, continue instigando aí outros profissionais de saúde, porque com certeza você vai encontrar, eu sei que a mãe tem uma força tremenda pela natureza, e você vai encontrar sim um profissional que de repente vai estudar melhor o seu caso e vai poder dar uma qualidade de vida aí no caso específico do teu filho. Eu mesmo sou exemplo disso. A minha filha Priscila nasceu com uma cardiopatia congênita, com prognóstico de 3 meses de vida. Ela não tem artéria pulmonar, ela tem tetralogia de Fallot, CIA, CIV, hipertensão pulmonar. 3 meses de vida pela medicina tradicional. Eu não aceitei esse diagnóstico e fui procurar alternativas. Minha filha fez 17 anos no dia 3 de junho passado. Ou seja, é a força de um pai, a força de uma família procurando informações e também encontrando médicos, encontrando profissionais de saúde que pegaram essa causa. Opa, vamos estudar, vamos ver o que tem por aí. E conseguimos aí atingir o objetivo de dar mais qualidade de vida para a Priscila, e hoje ela tem 17 anos e atravessa a piscina embaixo d'água. Doutora Carolina, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu vou deixar aqui esses minutos finais para quem quiser conhecer um pouco mais a doutora Carolina, os colegas seus médicos, que eu tenho certeza que estão assistindo, outros profissionais de saúde, quem quiser mais informações, as suas redes sociais, telefone, site, embora eu também vou colocar aqui nos nossos canais para contatos, mas, por favor, a sua mensagem final e o seu contato.
Tá. Primeiro que você falou uma coisa no começo, Fernando, de sermos agentes da transformação. E esse é algo que eu gosto sempre de concluir as minhas falas com. Que todos aqui tenhamos nossa responsabilidade como seres humanos de compartilhar um conhecimento que a gente adquiriu para as pessoas que precisam. Então, se vocês encontrarem pacientes que têm assim, com autismo, Alzheimer, Parkinson, dor crônica, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, que pode ser que os canabinoides tenham potencial de ajudar, compartilhe esse vídeo, fala para a pessoa estudar. Como o Fernando se mencionou, a gente não sabe de tudo. Então, leve essas informações para o médico, imprima as informações, imprima os estudos clínicos e leve lá para o seu médico e converse. A gente só vai conseguir sair dessa dificuldade, desse preconceito, quando a gente educar as pessoas. Então, as minhas redes sociais no Instagram e no Facebook, BRA Carolina Nossetti, Carolina com C, N-O-C-T-T-I, meu sobrenome. O telefone do meu consultório é 011 95662 5485. No meu Instagram, sempre quando tem curso, eu deixo lá, vai ter um agora em breve, eu gostaria de convidar todos para ir para lá. E as informações que vocês puderem compartilhar, peço que compartilhem, porque tem muita gente sofrendo à toa, Fernando. É verdade, e o papel da internet é exatamente esse, encurtar os caminhos, e realmente o que a doutora Carolina acabou de falar, eu endosso aqui, vamos compartilhar esse vídeo. Eu acredito que a maioria das famílias hoje sempre tem uma pessoa, sempre tem um paciente que infelizmente está precisando aí de um tratamento diferenciado, e a doutora Carolina aqui, ela está desbravando esse novo conhecimento para o Brasil e para os seus colegas médicos. Doutora Carolina, eu queria agradecer muitíssimo a doutora por essa participação aqui no nosso programa. Eu sei que o seu tempo é escasso, inclusive nesse feriado a doutora estava atendendo e tem paciente lá aguardando na sala de espera lá. Muito obrigado pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. E numa breve oportunidade vou entrar em contato contigo para explorarmos um assunto mais profundamente. Como esse é o primeiro programa de entrevista, então a gente deu um panorama geral, mas eu tenho certeza que daria para falar 1 hora, 2 horas, 3 horas de Alzheimer, ou só de Parkinson, ou da epilepsia, ou da psoríase, e é isso que eu pretendo fazer contigo oportunamente. Muito obrigado pela entrevista, doutora Carolina. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Obrigado a todos. E você tem aí as informações no canal, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscreva no canal da doutora Carolina. As informações dela também a gente vai deixar aqui embaixo. Também se inscreva no nosso canal do Fernando Betete. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.